Podcast. Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Está no ar mais um episódio do Aí Sim Podcast, o seu podcast de negócios, podcast que leva até você todo aquele conhecimento que eu, você, todos os empresários que estão aqui gostariam de ter recebido no início da sua jornada, ou mesmo a gente poder ter um benchmark, a gente poder ter uma referência para que a gente consiga aprender também com os acertos de quem está construindo coisas extraordinárias. E eu tô com ele aqui, o meu co-host aqui no Aí Sim Podcast, o homem do sorriso mais contagiante da internet brasileira e da TV Ceará. Com vocês, Cícero Jorge. Fala pessoal, sejam bem-vindos, preparem. Hoje o episódio é inspirador e pode ter certeza, um episódio que não vai ser só inspirador, ele vai continuar transformando a sua vida depois de cada segundo que você assistir. Pode ter certeza. É isso aí, já pega papel e caneta, deixa tudo aí prontinho para você anotar todos os insights e que você tenha muitos momentos aí sim com esse episódio. Episódio que tem o patrocínio de algumas empresas que sem elas nós não estaríamos aqui. E eu quero começar falando da Empresa José. Na verdade eu não, quem vai falar é tu. A Empresa José ela entrega toda a inteligência de relacionamento e fidelização com sua base de clientes. Conseguimos te ajudar não só a atender melhor, mas entender a tua base de clientes para que tu possa fidelizá-la. Boa. E a gente também tem o patrocínio da 2P Treinamentos. 2P de pessoas primeiro, porque a gente acredita que primeiro a gente desenvolve as pessoas e as pessoas desenvolvem os negócios e a gente trabalha com todo o desenvolvimento de lideranças e equipes comerciais. Então, se você quer alavancar suas vendas na reta final do ano, fala com a galera da 2P Treinamentos que o bicho pega e você acelera as suas vendas nessa reta final de ano. E a gente também tem o apoio do HubX Studio, que leva até você toda essa qualidade de som e imagem que você está recebendo, seja no Spotify, no YouTube ou na TV Ceará, não interessa por onde você está acompanhando, você está recebendo com certeza som e imagem de muita qualidade por conta do HubX Studio. Então, se você quer produzir o seu podcast também, assim como a gente, ou se você quer produzir o seu conteúdo para as redes sociais, fala com o time da HubX, que eu garanto para você que eles vão te dar todo o suporte, todo o apoio, toda a qualidade que o teu negócio precisa, beleza? E aí, Cícero? Vamos lá apresentar nossos convidados? Vamos deixar de enrolação aqui, vamos falar dessa galera massa que está com a gente aqui hoje. Show. Vamos lá. Um dos nossos convidados, ele começou sua jornada no grupo GMAD como fisioterapeuta do diretor-geral, evoluindo para uma posição crucial na logística da Madcopen. Após iniciar sua carreira gerenciando caminhões e carretas, ele se dedicou integralmente à logística. Rapaz, se dedicou à logística. É crânio, viu? Operações de transporte de MDF e gerenciamento de estoque. Desistindo de um mestrado, olha aí o desafio, desistindo de um mestrado para se concentrar na Madcopen. O nome, eu digo já, se destacou em organização de estoque e desenvolvimento de equipes, tornando-se um pilar para os motoristas e um exemplo de dedicação e aprendizado contínuo na empresa. Eu estou falando do nosso amigo Eurico. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Cícero. Show de bola. E ele não tá sozinho aqui com a gente, porque tudo isso que esse cara construiu, ele saiu lá do Paraná e veio pra cá abrir um negócio junto com a sua esposa. Ela que tem uma sólida formação em informática e um MBA em gestão de projetos. Desde 2010 ela está integrada ao grupo GMAD, onde ela começou fazendo implantações de sistema ERP nas 7 lojas. E posteriormente ela se mudou para Ponta Grossa, no Paraná, para trabalhar na loja sede na Madcopen, e aí você já sabe quando eles se conheceram, né? Aprofundando-se nas operações e nos processos, especialmente no suporte ao sistema e áreas financeiras e fiscais, ganhando um profundo entendimento do negócio e aproveitando uma oportunidade junto com seu marido, eles vieram do Paraná para o Ceará, abrindo um negócio que jamais que triplicou de tamanho, mudaram de sede, mudaram de loja, hoje ocupam uma sede com mais de 3.000 metros quadrados na Washington Soares, além de uma unidade no Cariri, com a GMAD Fortaleza e a GMAD Cariri. Eu estou aqui também com a Carmen Heidegger e o Eurico José, esse casal sensacional com quem a gente vai bater esse papo hoje. Gente, sejam muito bem-vindos. Obrigada mesmo. Muito obrigado, satisfação é nossa.
Show de bola. Vai lá, Cícero, tá contigo. Esse primeiro momento, nós gostamos de conhecer quem são as pessoas. Antes de a gente entender todo o empresário, queremos conhecer quem é o Eurico, né? A pessoa do Eurico. Quem é a pessoa da Carmen. Quem começa? Até assim, eu fiquei lisonjeada pela apresentação. Falei, nunca ninguém me apresentou dessa forma. Falei, que legal, né? Que bacana. A Carmen, ela é uma pessoa que desde o início ela sempre teve o olhar assim para o que ela queria construir, né? Eu vim de uma cidade muito pequenininha, né? Eu sou de Mandaguari, no Paraná, então tem 30 mil habitantes, muito pequenininha. E eu já tinha essa visão que eu queria sair dali, eu queria fazer algo diferente, né? E realmente crescer. Gosto muito da cidade, claro, mas eu tinha essa visão. E assim, eu gostava muito de estudar, gosto muito de estudar, né? E eu ficava muito pensando o que eu posso ser, o que eu posso contribuir. E foi caminhando para isso, né? Eu fiz faculdade, né, de informática e já desde o primeiro ano eu descobri que o meu professor, ele trabalhava também, além de dar aula, ele trabalhava também nesse ramo, né, de informática. E eu ficava lá cutucando ele, consegue um estágio, consegue um estágio, consegue um estágio. E no terceiro ano ele conseguiu para mim um estágio, então assim, eu entrei sem currículo, sem nada, foi porque pela indicação dele mesmo, e era na cidade de Maringá, no Paraná, né? Ficava também ali, ia dar uns 40 quilômetros ali de Mandaguari. E ele me impulsionou muito a buscar o que eu sempre queria, né? Que é essa visão de querer mais do que eu tinha, né? Do que eu tinha como cidade pequena ali. E quando eu fui terminar a faculdade, ele falou, e aí, Carmen, você vai continuar em Mandaguari? O que você vai fazer, sabe? Ele me deu um cutucão assim, falei, não, eu vou vir para cá, e daí eu decidi, conversei com meus pais, tudo, eles não gostaram muito não, mas me entenderam, né? E daí eu fui morar em República lá, em Maringá, e eu queria realmente conseguir, com o meu salário, que na época ainda não era muito, né, que era só de estágio, mas eu queria aprender a viver sozinha, assim, a já ir dar os meus passos, né, e conseguir me virar. E foi isso que aconteceu. Eu me mudei. No início não foi fácil. Minha mãe até quis me ajudar assim no início, mas depois eu falei, não, mãe, não quero, né? Mas uma decisão minha mesmo. Falei, não quero, eu quero mesmo crescer sozinha, né? Não que eu não tinha o apoio Sim. deles, mas eu queria, era uma coisa minha. Falei, eu quero, né, construir. E nisso daí eu fui contratada nessa empresa, né? E fui seguindo, né? Fui mudando de algumas casas também, né? Morava com algumas meninas e tudo. E quando eu fui fazer o MBA, né? Que também me levou para outro patamar, assim, de visão também, né? Então, assim, eu me acho uma pessoa, assim, visionária, dedicada, né? E que não se contenta em ficar só naquilo, né? Sempre quero mais, assim. Não a questão de dinheiro, mas de questão de evolução mesmo. Perfeito. E aí, Eurico, se o Eurico pudesse falar quem ele é sem falar o que ele faz, quem é o Eurico aí, nos bastidores? Cara, se eu contar um pouco da história ela é uma história muito gratificante, assim, pra gente olhar para trás e ver quem foi, da onde que veio, né? Os meus pais, meu pai caminhoneiro, minha mãe faxineira. Então é uma história de um menino que batalhou muito, assim, sabe, desde a sua infância. Em que certos momentos a gente passava muita necessidade, mas que era um garoto sonhador, como todos os meninos. Sonhava muito, primeiramente, a loucura do menino de ser jogador de futebol. E depois ver que isso não era
não era possível, Pode, né? pode Não tomar era uma água, possível, Eurico. Pode tomar uma água aí, fique tranquilo. entendeu? Então, e depois disso, a gente começa a sonhar, começa a olhar a vida de uma outra forma, em que a gente quer vencer. E esse menino que chega a passar fome, vê o pai sempre muito distante, viajando muito, mas um homem muito correto, um herói, e minha mãe muito guerreira também dentro de casa, né? Em que me deu muitos ensinamentos, me capacitou em muitas coisas. Perante sua limitação, né? Com certeza, pouco estudo, mas que me ajudou muito, me deu muita capacidade. E através disso foi crescendo as oportunidades, a visão do menino que queria vencer na vida, queria fazer algo diferente, de uma família que vinha de pouca gente com estudo, muita dificuldade, e queria fazer algo maior para ele, construir não só para ele, mas construir para a família dele, para as pessoas que tivessem à sua volta, para os seus amigos, tá construindo muitas coisas. E foi assim que foi começando um pouquinho da trajetória lá da infância da vida. A gente começa com algumas pessoas que foram marcantes na vida da gente, sem falar de negócios, né? A gente falando de pessoas que foram marcando a vida da gente, né? Na infância, foram marcando, dando algumas direções para a gente, em que você vai se espelhando em algumas pessoas, né? Quem foi essa pessoa que hoje você olha e você diz assim, essa foi a pessoa, talvez a mais ou uma das mais importantes que lhe deu esse direcionamento para dizer assim, eu vou vencer, como você disse, que lhe incentivou, que lhe deu lhe ajudou a construir esse ímpeto de vencer, de vitória, de transformar essa realidade que você tinha lá atrás, Eurico? Lá quando menino, na adolescência, eu era muito sistemático, como eu ainda sou muito sistemático até então, mas olhava alguns patrões da minha mãe, alguns patrões dela, em que eram muito bem-sucedidos e tinham muitos direcionamentos. Eram orientais, japoneses, né? Então, olhava muito e se espelhava nesses caras. E esses caras deram algum tipo de visão que eu conseguia olhar e ver para que eu precisava fazer algo diferente. Como eu era um menino simples da favela, né, da comunidade, eu tinha que fazer alguma coisa diferente para a minha vida e para todos nós que tivessem à nossa volta. Então é ali que a gente começava a olhar e se inspirar nessas pessoas. Eu olhava para os patrões da minha mãe para fazer essas coisas diferentes, cara. Se a gente fosse pegar uma lição que você tirou desses patrões, que você não esquece, que você carrega até hoje, qual foi as principais, ou a principal lição que você tirou nessa época aí? O que você olhava para ele e você dizia assim, ó, eu aprendi isso daqui com esse patrão? Honestidade, cara. Honestidade. Porque se você não cria uma honestidade, você perde confiança. E as confianças, você, depois um dia quebrada, dificilmente se reconquista. Então, a honestidade é tudo hoje. Que faz com que você traga para você mesmo, próprio, um poder de você conquistar as pessoas, cara. De você conquistar elas através disso. Eu vejo assim que é essencial na nossa vida. Porque se você não traz ela, você não traz confiança. Se você rompe confiança e honestidade com as pessoas. Você rompe compromissos com isso. Você rompe amizades. Você rompe alianças com elas. Então, eu acho que eu olhava muito disso, eu via nessas pessoas e queria fazer algumas coisas iguais e algumas coisas que a gente não gostaria de fazer, né? Que a gente foi aprendendo e vai aprendendo no decorrer da vida, né? No percurso da vida, que é o que a gente muito se aprende olhando pelos erros dos outros
não querendo fazer aquilo que foi errado e que você não se adequou e que você não deseja fazer, e fazer as coisas melhores do que essas pessoas às vezes fazem e tentar fazer melhor do que você fez ontem, né? Então, acho que vejo isso. Cícero, isso toca muito forte numa questão que, principalmente para a galera mais nova hoje em dia, que tá com muita sede de resultado, né? É a história da facilidade de querer crescer muito rápido, o digital abre portas, possibilidades, e você tem você pode ficar rico em tantos meses, e isso e aquilo, e você vai ganhar dinheiro fácil, mas se fica o dinheiro pelo dinheiro, o sucesso pelo sucesso, e não tem uma base, uma referência de valores, algo para um alicerce, como você falou, de honestidade, de ter algumas pessoas que você consegue pincelar e ter esse movimento que vai consolidar e que vai deixar isso perene por mais tempo, porque isso vai moldar algumas decisões que vocês com certeza tomaram no meio do caminho, que não, como você diz, não são fáceis de serem tomadas, mas que fazem chegar onde chegaram hoje, né, Cícero? E assim, prestando muita atenção na sua fala, até anotei aqui, né? Eu peguei assim, botei patrões que geram padrões, né? E aí é um insight que, para nós como líderes de empresa, né, como estamos nos comportando, né? Porque assim, os patrões da sua mãe não sabem a importância dos padrões que eles formaram em você para o homem, o empresário, né, que você é hoje, né? E aí, muitas vezes, pegando isso que o Lucas falou hoje, as pessoas também faltam uma coisa que você teve na época, humildade, para observar e modelar. E hoje, muitas vezes, falta também para quem está começando em muitos times essa humildade. Sim. Porque ele podia muito bem invejar, né? Isso, ele podia muito bem criar uma barreira. Na verdade, ele criou uma conexão. Sim. E aí, hoje, nós estamos aqui, anos depois, sentados numa mesa, contando essa história. E aí é muito importante para a gente, como empresário, entender da importância que nós temos na formação de uma sociedade melhor. Hoje, esses patrões, eles querendo ou não, geraram em você um homem que hoje gera emprego, gera renda, transforma famílias, formou famílias. Olha, né? Mas começou de um Eurico que disse, sim, eu vou vencer, eu vou observar aqueles que para mim... Então, é muito importante isso, né? Obrigado por você trazer isso, assim, né? Porque, olha, assim, a primeira coisa que eu vi, cara, o meu comportamento tá fazendo o meu líder, ou os meus liderados, quererem vencer, a primeira coisa que veio na minha cabeça. Mas além de querer vencer, é você querer mostrar as coisas boas, né? Mas às vezes a gente... É como a gente estava numa conversa antes aqui, né? Em que a gente planta e os frutos você dificilmente vai ver, né? A grande percentual desses frutos você dificilmente vai ver. Você vai ver que você vai plantar. Muitas dessas coisas, igual eles plantaram para mim lá atrás, que eu olhei para eles e eu me espelhava naquela honestidade deles e muitas coisas que eles faziam de bom, né? E hoje, o que a gente está mostrando para os nossos, né? Eu estou mostrando, a Carmen está mostrando, vocês estão mostrando, para as pessoas que hoje estão até nos vendo. Então, o que nós estamos conduzindo, mostrando e ensinando e trazendo insights, né? Hoje para as novas gerações, para as gerações que hoje estão, como você mesmo mencionou, trazer aquela humildade, a humildade de você olhar e querer desejar, não você ambicionar aquilo tudo, né? Não que invejar, né? Invejar, mas você querer chegar numa situações diferentes e fazer as coisas serem diferentes. E não ser a geração Wi-Fi hoje que tudo tem que ser instantâneo. Né? Nesse miojo, né, na verdade. Tudo é instantâneo, tem que acontecer da noite pro dia, cara. Tem que ficar rico da noite pro dia. E muitos negócios fecham, né, por conta disso. Porque daí a visão tá distorcida, né? Eles muito na visão, vou ficar rico, né? Já quero fazer a minha retirada. E daí você vê que não é algo sólido, né? Sim. E que tem coisas que não duram nem um ano, né? E simplesmente fecham porque não teve uma base sólida, né? Igual você falou, não teve o alicerce ali firme, né? Antigamente as pesquisas diziam que as empresas duravam em média 5 anos, né? Isso. Hoje as pesquisas já mostram que elas duram em média 3 anos. 3 anos, isso é preocupante, né? Muito preocupante.
É justamente isso que você falou. Ontem a gente estava fazendo um planejamento estratégico com uma empresa de consultoria e a empresa trouxe um estudo falando exatamente isso. Ele disse que agora, nesse ano abriram, né, acho que até julho, abriu-se 20% a mais de empresas no estado do Ceará, sendo que o número de fechamentos também está aumentando assustadoramente. Então, assim, aumenta de um lado, abre de um lado, mas tem um outro tanto quebrando e fechando do outro. Mas eu vejo assim que são muitas coisas que a gente vai olhando por oportunidades, né? As pessoas hoje têm muitas oportunidades. Logicamente que a gente também olha tudo esse cenário, né? A gente não vive no outro mundo. Você olha tudo isso. Mas eu acredito assim que muito disso daí é por falta de direcionamentos. Direcionamentos o quê? Não são somente pessoais, cara. Não sou só eu como pessoa. Ou eu com dinheiro, ou eu me conectando com pessoas, fazendo negócios. Cadê o teu direcionamento espiritual? Se realmente é para aquilo mesmo acontecer, cara. Perfeito. Aquele tempo é para fazer ou não é para fazer? Essa empresa é para existir ou não é para existir? Esse negócio é para ter ou não é para ter? Ele é o tempo de existir ou não é o tempo de existir? Então, eu acho que tem muito essa questão também. Porque se a gente não trazer primeiro do nosso coração, do nosso interior para fora, a gente só vai usufruir das coisas que estão fora. E as coisas que estão fora, elas são palpáveis. Elas são coisas que vão... Elas propriamente são coisas. E as coisas, elas são tocáveis. Mas elas não são para permanecer. Duradouras. Sim. Ela tem o seu tempo. Então tem questões, pode ser empresas, pode ser relacionamentos, alianças. Essa aliança era para ser realizada? Sociedades eram para ser efetivadas? Será que eram isso? Então por isso que tá esses dados hoje que a gente vai olhando e vendo, né? Se cria-se muito, mas permanência não são tantas, né? Então até pra gente vir para cá mesmo, a gente veio debaixo de uma palavra, né? De Deus. E a gente pedia confirmações, a gente orava, né? A gente saía no horário de almoço para ir para a igreja orar, lá em Ponta Grossa ainda. É isso mesmo que Deus quer? Porque já estava trazendo a direção para cá, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Eu ia fazer essa pergunta para vocês, e até para contextualizar em cima dessa observação que você está fazendo. Vocês dois eram funcionários. Sim, estavam num momento, pelo que a gente entende aqui, né, de ascensão, de crescimento, bem sucedidos, vamos chamar assim, lá onde vocês estavam lá na empresa. Qual foi o momento dessa virada que vocês disseram assim, vamos abrir uma empresa no Nordeste, vou sair daqui do Paraná, do friozinho, tá tão bom, rapaz. E aí, pra gente sair lá pro Ceará, né, vamos pro calor, lá pra cima. Qual foi o momento dessa virada? Eu queria que vocês explicassem porque muitas vezes tem alguém que está ali que está dizendo assim, rapaz, eu vou empreender, não vou empreender, vou abrir um negócio, não vou abrir um negócio. Como foi essa transição de vocês? Ele queria muito uma oportunidade, conforme ele foi conhecendo o seu Álvaro, né, que é a pessoa que ele atendia como fisioterapeuta, ele foi conhecendo a história dele, a trajetória dele, né, o que ele construía, e a humildade, né, que ele sempre carrega com ele. Muito. E ele foi despertando algo que o Eurico teve a vontade de também ter algo, tipo uma loja, né? E ele sempre falava para ele, não, se tiver uma oportunidade, eu quero, né? E o Álvaro falava, aprenda primeiro, né? Aprenda, vai aprender. Por isso que ele se desenvolveu nessas áreas aí, que vocês relataram, né? A questão da logística, porque já era a preparação. E quando eu vim, então assim, a gente até fala, a gente se uniu com o propósito de Deus também, né? Porque... E daí eu fui desenvolvendo outras áreas, então eu sou formada em informática, mas eu fui desenvolvendo outras áreas, então assim, eu conhecia muitas regras de negócio de empresas, porque eu passava por muitos lugares implantando o sistema, né? E daí eu fui abraçando novas coisas enquanto eu estava ali, porque ele falava, não, a oportunidade vai vir, eu acreditei, falei, então tá, eu até falo para ele, eu abandonei a minha carreira para te seguir, né? E a oportunidade veio, né? E era assim, no ano que a gente estava planejando para fazer o nosso casamento, bem bonitinho, com convidado e tal, a gente estava ali, ó, juntando os troquinhos, né?
fazendo a pesquisa, a gente ia casar no ano seguinte, que seria 2016, né? Só que daí já veio a oportunidade ali, em fevereiro mesmo, já veio a oportunidade para nós, em 2015. Ó, tem a oportunidade lá, vocês querem? Aí a gente só falou, queremos, mas daí a gente foi orar pra... Porque assim, era algo que a gente tanto queria, mas a gente foi ver, mas será que Deus também quer isso, né? Quer nos levar para lá mesmo? Será que é isso? E daí a gente foi orar, foi pedir. E assim, daí a gente ia para a igreja, nos cultos, e Deus usava pessoas assim, que sabe aquele pastor que você fala, ai, é aquele, né? Inusitado. Isso, que você fala, ai... E a pessoa falava, confirmava, né? Que era realmente aquilo. Daí a gente olhava um pro outro e falei, não. Aí até arrepiava, falei, não, é Deus mesmo que tá mandando a gente pra cá. E daí a gente correu. E, não, vamos casar então. E daí a gente vai. Então, assim, não teve festa, não teve nada. A gente só reuniu ali. Meus pais vieram rapidinho também, só pra acompanhar ali. E a gente casou no sábado pra gente ir embora na segunda-feira. Aí ele até fala que a nossa lua de mel... né? A nossa lua de mel tá... Ainda existe, ela não até acabou hoje, ainda. né? Não acabou. E Escolheram uma cidade boa pra lua de mel, isso, viu? e nós viemos, assim, a gente tinha várias ideias, né, de como seria, não, agora vai ser nosso, né? Claro que tinha outras pessoas que nos davam todo o apoio por trás, né? Mas era a nossa cara agora, né? Era a nossa presença, né? Então, assim, a construção disso no início foi muito difícil mesmo. Até no primeiro dia que a gente dormiu aqui em Fortaleza, né? Quando a gente já teve, foi para um lugar, num apartamento. Então, assim, a gente não tinha nada ainda. As nossas coisas viriam por caminhão bem depois. Então, a gente só tava com 2 malas e a gente ficava lavando roupa para usar no outro dia e vai aquele negócio. Sacoleiro. A sorte porque Tinha nem tinha a cama, nem máquina nada de pra lavar no apartamento, né? Tinha fogão, tinha essas coisas. Mas, assim, roupa de cama não tinha nada. Então, no primeiro dia, a gente abriu a mala, pegou a calça, camiseta, se forrou, porque eu tenho rinite. Aí a gente forrou e o apartamento não tava bem limpinho, né? A gente forrou assim, e daí naquele dia eu chorei. Falei, Que foi que Deus, eu fiz, né? pra onde o Senhor nos trouxe, né? Será que é isso mesmo? Vem aquela dúvida, né? Falei, meu Deus, né? A gente não tem nada ainda, né? A gente não tem nem nossas roupas, não tem nem condição ainda de comprar as coisas para casa. E o que a gente tinha ganho no casamento, né? Viriam também pelo caminhão. Então, assim, a gente estava realmente sem nada mesmo. E daí, igual fala aquela música, o choro só dura uma noite, né? E vamos para cima e a gente começou aí onde era a loja antes, né? E estava já em processo de construção dela. E a gente ia, e eu e ele era assim, palito, né? E daí até a gente acostumar com a água daqui, então assim, a gente passava muito mal no início. Com calor. Né? O calor também era para nós algo também que incomodava demais. Um pouco diferente. O trânsito também. Mas a gente ia todo dia na busca, né, para construir. Então assim, foi rapidinho, né, de fevereiro até abril ali a gente... Ainda não tinha terminado, falei, não, vamos abrir porque as contas já estão chegando, vamos abrir logo. Então, assim, foi aberto no meio da poeira, não tinha chegado ainda todos os produtos. A gente espalhou ali cola, né? E uns catálogos ali da época do fornecedor Macisa. A gente deixou a loja bem bonitinha. Eu e ele mesmo que organizamos, assim, deixamos a loja bem bonitinha para a gente poder abrir. E foi já, a gente achava que o desafio já estava ali, mas quando abriu que a gente viu que o desafio era maior ainda, né? Porque a gente não tinha clientes, a gente não tinha nada ainda, né? Então foi uma construção, porque não era só a gente fazer o operacional que a gente já sabia. A gente tinha que gerir. Então ele mesmo, por exemplo, ele lançava as notas,
montava o custo, fazia o preço de venda, corria lá, atendia no almoxarifado, despachava o material, corria lá, pegava a empilhadeira, pegava o MDF e quando faltava motorista, ele ainda ia no caminhão para fazer a entrega, né? Bombril, 1001. E eu ali no financeiro, depois ia pro caixa e ficava ali ajudando no vendas. Então, assim, era uma correria, uma doideira. Vocês abriram com quantas pessoas? Eram vocês? Eram 13 13 pessoas. 13 pessoas. 13 pessoas. Uhum. E hoje a gente aqui já tá com 75 pessoas, mais ou menos. E lá no Cariri, E lá no quantos? Cariri umas 35 por aí. No Dá total 120, hoje dá né? 120, 130 pessoas total. hoje. Tá. Bacana. E hoje, só para o pessoal que tá acompanhando aqui, quem é o cliente e o que vocês entregam na Gemad hoje para as pessoas? Qual é a solução de vocês hoje na Gemad? Nosso cliente principal hoje são os marceneiros, né? A gente trabalha com tudo para móveis, né? Tudo para móveis hoje a gente trabalha aqui nas 2 lojas, o grupo todo dessa forma. E o nosso cliente principal hoje são os marceneiros e os arquitetos, que daí a gente tenta trabalhar cada vez mais, trazendo, tanto que foi essa evolução que teve de loja em si, que a gente veio melhor estruturando elas, né? Estruturando ela para melhor adequar para o outro público, os outros públicos, a gente poder estar atendendo eles. E até para o próprio né? marceneiro se sentir mais à vontade, porque eles falavam, né? Porque na outra loja, tipo, era pequeno, né? E assim, é mais aconchegante. Daí uma loja bonita, quando a gente construiu, eles falaram, mas isso aqui não é lugar para mim. Eu falei, não, é porque você precisa receber o melhor, a gente quer entregar para vocês o melhor. Então essa loja bonita é para vocês, sim. Né? E eles tiraram isso da mente e hoje eles andam por lá, tem vezes que não vai nem comprar, mas gostam de estar ali, né? Então assim, eles se sentiram mesmo acolhidos, né, pelo ambiente melhor que ficou para eles, para os arquitetos. E valorizados, assim, sabe? Muito valorizados, né? São daquela essência, muito daqui ainda, aquele senhorzinho, né? O marceneiro, por isso que a gente acolhe demais eles, né? Então, eles se sentiram muito valorizados, né? Com tudo, essa estrutura sendo bem-vinda para eles, né? Então, eles ficaram muito alegres e contentes. E assim, é legal vocês trazerem isso, né? Que pensaram numa estrutura melhor para poder acolher melhor, né? E aí vocês estão mudando um padrão, uma cultura também, Sim. né? Porque vocês Sim. mostram para eles um valor que muitas vezes eles não percebiam, né? Exatamente. E aí eu queria pegar esse ponto, né? De vocês entenderem que o cliente muitas vezes ele nem sabe o que ele quer, né? Mas vocês conseguiram entender bem ele, entregar para ele o que é o melhor, né? E aí, como é que funciona esse contato, essa linha de frente de vocês com os clientes? Por exemplo, ficou muito claro que vocês trabalham marceneiros e arquitetos, né? Mas como é que funciona essa linha de frente que é legal que você disse assim, não, tem uns que não vão nem comprar, vão lá para conversar. Então isso já mostra o quê? Cara, essa empresa ela é muito acolhedora, porque se eu vou investir meu tempo para estar ali, né? Como é que funciona a equipe de vocês? O que é que vocês escutam de feedback dos clientes? Como é que vocês... Principalmente nos sábados, que a gente faz um café da manhã, Obrigado. todo sábado, tem cliente que tipo, não, eu vou pro café da manhã da Gemad. Né? E ficam ali. Começa que horas? Né? Começa... Bota aqui na agenda. Sábado é às 8 horas que a gente abre. E a gente fica lá embaixo. Então, assim, a gente fez salas lindas, né, para nós lá em cima. Hoje, né, temos 2 andares. E a gente preparou lá em cima, só que a gente começou a perceber ali já nos primeiros anos, estando na estrutura nova, que a gente estava perdendo um pouco esse calor humano. E daí a gente desceu. Então, hoje ele fica lá no cantinho lá e eu fico no cantinho daqui. Porque a gente quer realmente que os clientes venham e se sintam à vontade. Então, assim, vários clientes vão lá para conversar com ele, né, para dizer, até para nos ajudar, ó, se tivesse esse material aqui, né, eu estou usando, estou começando a usar isso aqui, veja para mim, né? Então, eles acabam ajudando a gente também nisso, né? E também trazer alguma informação para nós, né? Ou valorizar também, ó, aquela sua vendedora, aquele seu vendedor, né? Atende muito bem, eu gosto de estar aqui, vocês resolvem. Porque todo lugar tem problema, né? E a gente sempre para tudo para tentar resolver para o cliente mesmo, e eles percebem isso. Eles te chateiam, claro, né, no início ali, mas eles veem que a gente faz de tudo para resolver, né? E isso chama atenção, né? Essa questão da valorização. E o que eles falam muito, que a gente percebe, é que eles sentem uma presença diferente ali na loja. Então, assim,
A gente trabalha, o time, desde o início, essa questão de amizade mesmo, de ser família, né? A gente fala para o time que nós não temos familiares aqui, né? Então, a nossa família são eles. E a gente está conseguindo passar isso para eles, eles conseguem passar isso na ponta, né, para o cliente. Então, assim, eles se sentem realmente acolhidos, sentem a presença de Deus ali, eles percebem, né, que há algo diferente ali naquele lugar. E assim, você trouxe uma coisa, Carmen, que é uma grande realidade. O cliente, ele pode ficar até chateado lá, mas ele não tá com raiva de você. Ele vai ficar com raiva de você se você não resolver. Exato. O cliente, ele fica com raiva quando não se resolve. E só que o que acontece, muitas vezes as pessoas trazem pro pessoal. Aí também fica chateado com o cliente e não resolve. Ele não ficou com raiva do Eurico e da Carmen. Ficou com raiva de não resolverem. Essa é a raiva dele. Né? E é interessante você trazer isso, porque às vezes as pessoas elas não param pra pensar nisso. Ah, ele já chegou com raiva. Não, resolve, pra tu ver. Que muda. Muda tudo. Transforma, né? Transforma as pessoas. Total. Né? Transforma não só pelo problema, mas também o como que você trabalhou ela para fazer a solução do seu problema ser resolvido, né? E daí quem veio? Às vezes quem veio resolver eram aquelas pessoas às vezes que não eram nem esperadas por eles para vir resolver. E vem e resolve seus problemas. Às vezes estamos ali sentados e nem percebe, porque às vezes são clientes, um consumidor final, alguém que veio, que nunca entrou dentro da loja, vem para resolver uma troca, seja o que for, ela vem para resolver, às vezes do nada ela se depara com a gente, mas ela nem sabe quem somos nós. E a gente vai lá e tenta, resolve, né? Depois que vai entender e saber quem foi que resolveu. Então, por isso essa troca é muito legal, é muito boa. Carmen, você passou por várias lojas, lá são todas no Paraná? Não, são espalhadas. Tem espalhadas várias também. Em São Paulo e Paraná. Tem vários estados. Vários estados. Tá. E qual foi quando vocês vieram para cá, aí vocês abriram, hoje vocês coordenam, né, equipe tanto no Cariri quanto aqui. Qual foi a maior diferença cultural que vocês perceberam do lidar com esse? Vocês já lideravam pessoas lá, né? O Eurico também. Qual foi a principal diferença cultural que vocês perceberam lá dessa região do Paraná para cá pro Ceará? Sim, acho que a voltagem. Porque a gente é aqueles... A voltagem. A voltagem. Eu vou até anotar aqui, viu? 220 e o povo era um pouco mais lento. E daí, quando a gente veio pra cá, a gente demorou pra gente entender que as pessoas não estariam nessa voltagem nossa, né? Então, a gente teve que descer um pouquinho, né? Trabalhar... Né? A voltagem é a velocidade, a velocidade do trabalho. E assim, pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Então, assim, era a cabeça trabalhando o tempo todo ali, né? E aqui a gente viu essa dificuldade, né? E a gente, nós que temos que mudar. Mas demorou a gente chegar nisso daí, né? A gente entender que nós que tínhamos que mudar. Porque no início era estresse, né? E daí a gente foi trabalhando isso, e daí conseguimos, né, achar o ponto ali ideal. Só que no Cariri, aí a gente viu que lá é mais, a cultura, né, é mais forte ainda lá. Então lá, se aqui tipo a gente tá no 220, lá já é um pouquinho mais baixa a voltagem, né? Sim. Não na questão da capacidade, porque são pessoas muito capazes, né? Mas a cultura é muito forte. Perfeito. Lá, né? Então... E daí, como a gente já tinha entendido aqui, então a gente teve que também descer para entender melhor e conseguir trabalhar de acordo com o que é lá, né? Mas eu pergunto isso porque nós somos daqui, a gente percebe essa diferença, ou eu ministro, né, treinamento, consultoria na área comercial, e a gente percebe esse movimento. Eu atendo algumas empresas no interior do estado que ainda é do tempo que a cidade fecha pro almoço. Isso. Sim. A cidade fecha pro almoço. E no início nós fechávamos. Eu falava, gente, é um absurdo isso. De meio-dia a 1h, você não encontra estabelecimento comercial aberto. E difícil encontrar até restaurante na hora do almoço. Então, e entender isso, a gente pega assim, e cidades grandes do interior do estado, né? E a gente e lidar com esse movimento, com essa questão do ritmo, da velocidade é muito importante, mas entender que
que a gente não deve abrir mão do que a gente acredita em termos de cultura para o nosso negócio. Sim. Né? Sim. Ok, eu vou contratar as pessoas, tem uma galera ali que anda num ritmo um pouco mais lento, mas no primeiro mês aqui a gente vai a 60 por hora, mas no próximo a gente Sim. vai a 70, vai a 80. Com certeza. Acredito que hoje, 10 anos depois, já tem uma equipe que anda no Já, ritmo com certeza, desse. uma com velocidade certeza. alta já. Você vai mudando a cultura, né? Sim. Né? Você vai trazendo formando, a tua né? cultura. Educando, né? Você vai Isso. trazendo a tua cultura e vai aprimorando ela, né? E eles conhecendo como a gente trabalha, né? Porque nós somos espelhos deles, né? Então, eles começaram a enxergar, né? Coerência. Que não, a gente tem que. O ritmo deles é esse, a gente tem que caminhar junto com o ritmo deles, né? As pessoas que não concordaram já não estão mais na equipe, né? Já. Mas é isso, é um trabalho contínuo que é duradouro, né? Então, cada nova pessoa, por isso que a gente está estruturando melhor lá, então, né, o que você recebeu lá sobre a nossa história, justamente para que eles possam conhecer de onde a gente veio, né? Que a gente não veio de berço de ouro, qual é o nosso ritmo, onde a gente chegou, né? Pela história que vocês estão trazendo pra gente, teve esse desafio do início da voltagem, né? Que eu anotei, eu achei legal. Então, tipo, você chegar numa voltagem um pouco mais alta, então Uhum. educando o time pra eles, né, chegar a essa voltagem. Com certeza já tem gente que tá nessa voltagem, como aí tem outros que vocês estão trazendo. E Isso. qual é um novo desafio após 10 anos? Né? Qual o novo desafio que vocês encontram hoje, né? Porque vocês continuam em um movimento de crescimento, né? Vocês Isso. continuam no movimento de crescimento, vocês continuam no movimento que estão vendo a longo prazo, pelo visto é algo muito claro isso, vocês estão vendo a longo prazo. E qual é esse novo desafio? Né? Qual é o novo desafio hoje que vocês estão tendo que aprender, tendo que lidar? Hoje a gente passa por muitos desafios. Acredito que até vocês, que são sempre como pessoas, né? Hoje a gente tem gerações, a geração hoje, que a gente acabou de falar, a geração em que ela quer tudo no imediato. E os desafios nossos hoje é tentar trabalhar as pessoas dentro da equipe, cada vez mais aprimorando essa cultura, que é a velocidade, que foi lá no início, lá a gente se adequar, e depois disso, hoje, você tentar hoje fazer com que essas pessoas, elas não vejam somente para negócios, né? A gente retrata também as pessoas como pessoas. O início seu ali, do 2P, né? Você trata primeiro as pessoas, para depois, no pós, você tratar do negócio ou depois tratar de alguma coisa que ela precise. Mas trate dela. Então, hoje a gente tem muito influenciado nisso dentro da nossa equipe, que é fazer com que a gente seja mais acolhedor, esteja mais próximo deles, próximo de pessoas. Esse contato, esse ser humano próximo deles faz com que se sinta bem. Faz Ele toda a sabe, diferença. ele sabe que se precisar de uma mão, ele tem a mão. Ele sabe que se ele precisar de um abraço, ele tem um abraço. Ele sabe que se ele precisar de uma palavra, ele tem uma palavra. Então, é esse contato do ser humano cuidando das pessoas. Essa, eu acho que não sei se a gente pode tratar isso, mas é um legado nosso que a gente tem conduzido dentro das empresas e por onde a gente tem passado. Desde do meu início lá com o meu grande diretor, seu José Álvaro, que a gente aprendeu muita coisa, mas desde lá é tratando pessoas, vindo e cuidando delas. Sabendo lidar com elas, sabendo extrair delas o melhor delas. Porque às vezes você diz, o cara não é bom, mas ele não é bom nisso. Nisso ele não é bom. Tá alocado Mas no lugar errado, né? ele está no lugar errado, às vezes, eu posso melhorar, ele ser o melhor cara no lugar onde é para ele ser, que ele está às vezes no lugar errado. Ou eu posso trabalhar, ele tem algo tão extraordinário, que ele não está vendo, e a gente está aqui se deparando com um cara tão bom e que a gente não está sabendo extrair dele ou fazer com que ele seja o melhor cara ou a melhor posição para ele. É nato de você conseguir ter essa visão. Então você vai, ao pouco tempo, a experiência vai te dando essa visão para você estar adaptando ela e aprimorando ela, para você conseguir fazer com que você extraia o melhor das pessoas. Extrair delas o melhor. O feedback diário, o feedback sempre realizado, você tentar essa proximidade mesmo, de estar ali em contato com eles direto. Treinamentos, né? Desenvolvimento de pessoas, a gente faz bastante ali. Então, a gente não aceita assim que a pessoa só vem ali para cumprir o que precisa fazer dentro da hora que ela precisa fazer, né? Para bater o ponto só, não. Então, a gente desenvolve, a gente quer realmente construir
novas pessoas ali dentro, né? Que não seja só para fazer aquele determinado trabalho, mas que ele leve para casa, né? Uma evolução dele como pessoa. Quando a gente fala é a definição de gestão de pessoas. Né? Porque o pessoal fala muito de gestão de pessoas e no fim do dia faz gestão de funcionário. Isso. Né? E não é gestão de funcionário, é gestão de pessoas. São Né? pessoas. Tem muito mais envolvido aí, né? Esse cuidado, esse ser A gente trata de humano. pessoas, a gente Exatamente. cuida de pessoas, a gente recebe pessoas, nossos clientes são pessoas, Sim. nossos colaboradores são pessoas, a família deles são pessoas. Então, se a gente não cuidar deles, ou cuidar do cliente que vem às vezes, fazer uma troca, ou revoltado, se a gente não cuidar dele, a gente não está cuidando de pessoa. Se você não está cuidando do teu funcionário, você deixa de cuidar de uma pessoa. Imagine se você não ajuda ele, cuidando dele, o que ele leva para casa? Sim. Né? O que ele leva para casa? Seus filhos, sua esposa, seu esposo. Então, se a gente não cuidar delas... É tão forte isso que vocês estão trazendo, porque quando você fala, eu fico vendo assim, enquanto a gente senta em alguns meses, você vê que as pessoas elas estão preocupadas com o que o colaborador pode entregar, mas não estão preocupados com quem o colaborador é para que a entrega dele seja melhor. Porque às vezes quando só quero a entrega dele, eu esqueço ele. Sim. Né? E aí o movimento que vocês estão trazendo é justamente, eu entendo ele... Para aquela entrega que eu quero que ele faça, eu vou saber pedir da forma certa, porque eu estou alinhado com quem ele é. Que às vezes não é que ele seja ruim, ele só está na função errada. Sim. Mas para isso eu preciso entender. Tem muitas pessoas que talvez não vai ter um perfil de estar direto atendendo com o cliente, mas tem um perfil muito bom para cuidar talvez lá atrás do almoxarifado, por exemplo. E eu não tô... Mas é uma questão de perfil. Mas se não entender, é muito legal isso, porque às vezes as pessoas estão só no... Você não tá me entregando resultado, você não tá não sei o quê, você não tá não sei o quê. Mas às vezes você não entendeu, aí você vai lá, não, cara, minha mãe tá internada. Muito mal. E aí desculpa, eu dispensei hoje. Por exemplo. Entendeu? E aí a pessoa, cara... Entendeu? Mas por quê? Porque olhou só pra entrega. Isso é muito forte, se fosse sérios, né? Assim, e parabéns, assim, por esses insights que vocês estão trazendo, porque eu tenho certeza que todo mundo que tá assistindo e ouvindo vai gerar uma reflexão. Sim. Gera uma reflexão, porque você trouxe assim, ó, o maior desafio, acho que é o desafio de muita gente, que é o pessoas, né? Sim. Mas aí o maior desafio tá em nós conseguirmos olhar para as pessoas, né? Correto. Exatamente. Fantástico. E extrair o melhor delas, né? E Fantástico. a gente trabalha muito isso, e, tipo, como eu lido com você, não vai ser da mesma forma que eu lido com o Lucas, né? Então, a gente desde o início trabalhou isso na gente pra gente conseguir extrair o melhor de cada um. Então, a gente tem que realmente escutar, ver o que a pessoa está precisando, ou está passando, né? Ou entender a forma como ele reage em alguns momentos, né? E a gente conseguir extrair para trazer para dentro da loja para conseguir fazer o melhor trabalho, né? Até quando a gente iniciou, que era 13, então assim, ficava ali embaixo das nossas asas, né? E daí para agora o que tá 70, então assim, hoje já não dá pra gente por mais que a gente fique ali embaixo, não dá pra gente ficar embaixo das asas mais. E daí que a gente foi criando, né, as lideranças. Então, assim, a gente pede para que a liderança trabalhe também muito isso e algo que está passando, né, no pessoal, elas tragam para nós. Porque eu faço questão, a gente fala, né, faço questão de saber o que a pessoa está passando, alguma dificuldade, alguma necessidade, para apoiar também nesses momentos difíceis, né. Então, a gente, assim, é uma empresa que... Não quero assim, coloca um atestado, tá, mas colocou atestado por quê? O que ele tá precisando? Então eu sempre faço essa pergunta, né? Mas você tá precisando de alguma coisa, né? E faz com que a pessoa pense 3 vezes antes de botar um atestado, porque se tem todo esse cuidado, tem Sim. todo esse... não vale a pena, né? Eu colocar um atestado com uma pessoa que cuida tão bem de mim, né? Claro que tem pessoas que Sim, não vão pensar assim, né? Mas é normal, né? E que não entendem o que a gente faz, né? Porque aí... exige um trabalho maior que daí a gente até vê, não, isso aqui já a gente consegue ir até aqui, agora é a pessoa que tem que mudar mesmo, né? Porque tem certas coisas que é a pessoa que tem que mudar. Então, se a gente bate, ela não quero, a gente não vai continuar batendo, né? Mas acredito que sementinhas a gente fica plantando o tempo todo, sabe? Então, saber que tá fazendo a sua vai parte, florescer. né? Uhum. Saber que tá fazendo a sua parte. Gente, 10 anos de loja aqui, não é isso? Quase 10 anos. Quase 10? 9 anos. O maior desafio nesses 9 anos aqui, qual foi?
Eu acredito que aqui... O seu pode ser diferente dela, fica tranquilo. Né? Vai falar primeiro? Pode falar. Não, pode falar o Pode seu. falar. Acho que o maior desafio que a gente passou aqui foi na pandemia. Porque a gente estava construindo a loja, a nova sede, e parou tudo. E a gente não tinha perspectiva de nada, né? Até a primeira semana foi totalmente parado, a gente não podia nem trabalhar dentro da loja, né? Aí depois permitiram, né, que a gente voltasse, por a gente ser parte da construção civil também, sim, né? E a gente... Só que assim, foi bem desafiador, porque a gente tinha várias pessoas olhando para nós, que são os funcionários, e a gente não tinha resposta. Mas eu tinha que dar alguma coisa para eles, né? E foi até que no dia que decretaram mesmo, né, que ó, não pode mais. Só que a gente pediu, não, equipe, vai no outro dia, vamos fazer uma reunião e vamos conversar. E nisso, várias pessoas tinham antes mandado para mim, o WhatsApp mandava para ele, como vai ser? Eu não quero perder meu emprego, né? Somente eu que sustento a família. E isso foi muito impactante para nós, porque a gente também não sabia o que fazer. A gente não sabia como seria, né? E a gente tinha, na época, a Eloá, nossa filha mais velha, era bem novinha, né? Tinha 2 anos. Então, assim, seria um desafio muito grande para nós. E a gente pediu para a equipe ir nesse dia. E, assim, com fé, sabe? A gente fez uma oração e tudo. E daí nós falamos, né? Ó, se depender de nós, ninguém vai ser tirado da equipe. Nesse período todo, a gente vai passar, a gente vai conseguir, a gente vai vencer. Até a gente tirou a foto na época, né? Pra gente passar, né? Pra gente colocar no Instagram, pra gente dar forças para outras empresas, outras pessoas, né? Que estavam passando por aquilo também. Então, assim, foi uma palavra de fé que eu falei, falamos, agora a gente vai ter que resolver. Né? A palavra foi dada e agora vamos ter que cumprir. E graças a Deus a gente cumpriu. Ninguém da equipe saiu. Então foi assim, foi pela graça mesmo de Deus. E em tão pouco tempo, a gente pôde voltar, né, a trabalhar interno, né, com a loja fechada, mas fazendo o delivery, né? A gente fazia. Só que o faturamento claro que não seria o mesmo, né? Mas sim, a gente foi devagarzinho, alguns a gente colocou de férias. E lá no Cariri, como a gente tinha acabado de começar, então lá a gente ainda conseguiu aquela ajuda do governo, porque estava começando ainda, né? Então a gente também colocou algumas pessoas de férias. Só que em muito pouco tempo a gente teve que chamar todos novamente, porque já começou o volume a aumentar. E a gente com a loja ali, construindo, e que também tinha os funcionários da construção. Né? Então não era só da equipe ali da loja, né? Tinha a equipe também da construção, né? E nada parou, graças a Deus, a gente conseguiu fazer uma loja linda pela graça mesmo de Deus. Hoje a gente olha, tem vezes que a gente chega da loja e a gente fala, como que isso foi feito, né? Só pela graça mesmo. Foi isso. E aí, Eurico? Só vai. Foi isso, Eurico? Tem outro aí. desafio? Não, foi um grande desafio, foi esse mesmo. É você saber que chegou um dia que você não sabia nem o que viria pela frente, né? Você não sabia o que vinha. E além de você não saber o que vem pela frente, você vai vendo um caos mundial, né? Aonde você vai olhando as notícias, só tinha tragédia, né? Só tinha tragédia na onde você colocasse, qual canal você mudasse, ou qual... A gente nem ligava a televisão, porque era tanta coisa. Qual redes sociais você colocasse. Você só via e só chegava notícias perto da tua família, perto da tua casa, e assim começou, né? As percas, né? E você ia olhando toda a situação e vendo que também o teu negócio estava tudo parado, né? E você se depara com essa situação e você sem saber o que vai fazer, né? Porque o teu negócio não para, mas o negócio de quem compra de ti tá parado. Tá parado. Sim. Né? Sim. Então, muito bom, gente. Rapaz, o negócio tá forte aqui hoje. Hoje... Gente, e o momento aí sim. Vamos mudar de emoção, vamos mudar de energia. Qual o momento aí sim, né, dessa caminhada aí de vocês aqui no Ceará? Foi no Ceará, mas o momento aí sim meu foi quando eu conheci ela, minha esposa.
Esse momento é crucial para minha vida, é uma mudança, né? Do solteiro para o casado, do jovem sonhador que sonha sozinho, e daí se une a ela nos sonhos e uma aliança para a gente construir alguma coisa, construir algo que não é somente para nós, que a gente sempre teve essa conexão, essa coisa diferente, boa, que foi sempre não construir para nós, né? Construir riquezas, mas sim construir vida e construir uma vida frutífera, que vai dar muitos frutos, né? Não através só de nós, como pessoa sozinho ali, solteiro. Mas daí veio essa união, a tampa da panela, como a gente... né? E que a gente diz que só se romperá depois que as bengalas se quebrarem e o Senhor nos levar. Mas essa união, essa aliança aí que foi essa construção minha com ela comigo, e assim a está. gente chegar, né, onde a gente está, se nós não estivéssemos unidos, né, e... Aí sim, podcast.